Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula e hoje vamos falar sobre os aspectos físicos e ambientais do Brasil. Vamos lá? Sabemos que o Brasil ele possui uma extensão territorial ampla e de riqueza geográfica indiscutível, não é mesmo? Entretanto, vamos abordar sobre os aspectos físicos e ambientais do Brasil, iniciando com os tipos de clima. Os climatologistas eles costumam classificar os climas do Brasil em 6 principais domínios climáticos, sendo eles o tropical, o equatorial, o semiárido, o tropical de altitude, o tropical atlântico e o subtropical. Vale ressaltar que o clima tropical de altitude, tropical atlântico, são englobados no tipo de clima tropical. Iniciando, vamos falar sobre o tipo de clima equatorial. Bem, sabe-se que uma das principais características do clima equatorial é de ser quente e úmido. Além disso, percebemos no mapa essa representação das áreas de clima equatorial representadas em azul. Percebemos que as áreas que estão localizadas esse tipo de clima estão próximas da linha do Equador. Por isso, foram chamadas de áreas de clima equatorial, tendo como referência a linha do Equador. E percebemos que a vegetação é muito extensa e muito abrangente, certo? Formando grandes tetos verdes de imensa dimensão, não é mesmo? Essa imagem é um exemplo de uma floresta equatorial. As áreas de clima semiárido são caracterizadas por ser quente e seco, com chuvas escassas e mal distribuídas, ou seja, com reduzido volume de chuvas ao longo do ano. Uma vegetação característica desse clima é a vegetação xerófila. Mas o que são vegetação xerófila? São vegetações que perdem suas folhas nas estações secas, como forma de preservar água. E também tem outra forma de vegetação que é caracterizada pela sua forma de adaptação, que são os cactos. Os espinhos dos cactos nada mais, nada menos são do que adaptações para esse tipo de clima seco. No mapa, vemos os tipos de as áreas com esse tipo de clima destacados em amarelo. O clima tropical, por sua vez, ela é marcada por 2 estações do ano bem definidas, sendo uma quente e úmida, ou seja, uma estação chuvosa, porém quente, e outra fria e seca, ou seja, uma estação com clima mais ameno que possui menos volume de chuva em comparação ao clima quente e úmido. Uma das formas de vegetação do clima tropical são as florestas tropicais, mas no Brasil existe uma variação. A depender da região, vai variar o tipo de vegetação, mesmo sendo o clima tropical. Essa vegetação que você vê na imagem é caracterizada por áreas de vegetação tropical. Entretanto, existem outras áreas do Brasil, como o Pantanal, como você pode observar, que a paisagem já mudou um pouco. Isso significa que outros aspectos físicos, que não somente o clima, pode variar essa forma de vegetação. Também no Cerrado, percebemos a presença de vegetação com árvores retorcidas, caracterizada essas áreas, né? Da área do Cerrado. Mas que, no entanto, não deixam de ser áreas com clima tropical.
O clima subtropical, por sua vez, é marcado pelas baixas temperaturas, com inverno frio e eventual ocorrência de geada, ou seja, a ocorrência de precipitação em forma de neve. Esse clima ele é predominantemente no sul do Brasil, mas como podemos observar nessa figura do mapa, existem outras áreas que têm esse clima, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Um tipo de vegetação característica no Brasil que representa esse tipo de clima são a floresta de araucárias, como podemos ver nessas imagens. Outro aspecto físico relevante para a formação dos aspectos físicos do Brasil é o relevo. Bom, o relevo são elementos que modificam a paisagem e neles existem forças internas e forças externas. Mas, Érica, o que são essas forças internas e forças externas? Bom, as forças internas, elas compactuam pela questão do tectonismo de placas, que pode resultar de um terremoto, que pode, ao longo dos anos, dar uma formação de relevo, e também pelo vulcanismo. Uma força externa pode ser, a exemplo do intemperismo, pode ser químico, com a presença da água, pode alterar as rochas quimicamente. O intemperismo físico, que é a questão do clima. O clima pode interferir na forma do relevo, fazendo com que haja o desgaste da rocha, ou não, a depender. E também do intemperismo biológico, que pode ser consequência de espécies animais e vegetais. E posso acrescentar que pode ser também a ação do homem. A ação do homem, ela também pode modificar o relevo. Mas, enfim, o território brasileiro, ele apresenta diferentes formas. E a mais aceita, ela vai dividir o Brasil em 3 principais, como o Planalto, as depressões e as áreas de planícies. Percebemos nesse mapa que as áreas de planície são as menos extensas, sendo as 2 mais extensas no nosso território são as áreas de Planalto e as áreas de depressões. Vamos ver agora o que são cada uma delas. As áreas de Planalto geralmente são as áreas mais altas em relação ao nível do mar. Um exemplo delas é o Planalto Central no Brasil. Esse Planalto Central ele está incluído os estados do Centro-Oeste, além dos estados de Minas Gerais e do Tocantins. Essas áreas são mais elevadas, que podem variar dos 300 a 1.800, 2.000 metros. As áreas de planície. Nessas áreas, é caracterizada por ser uma forma de relevo recente, sendo caracterizada por superfícies extremamente planas, com altitudes entre 0 e 100 metros, ou seja, são áreas com altitudes que têm referência ao nível do mar e que podem chegar até os 100 metros. Um exemplo é o Pantanal e as margens do Rio Amazonas, que são as áreas de planícies de inundação. As áreas de depressão, elas são caracterizadas por ser terrenos relativamente inclinados, cuja altitude vai variar de 100 a 500 metros, como a exemplo da Depressão Cuiabana, no Brasil. Outro aspecto físico de grande relevância é a hidrografia, que é extremamente rica e variada no Brasil, com um vasto sistema de bacias hidrográficas. Vamos ver quais são? Bem, temos a Bacia Amazônica, que é considerada a maior bacia hidrográfica no mundo. Temos a Bacia Tocantins-Araguaia, que compreende
os estados do Pará, Maranhão e Tocantins, Goiás e Mato Grosso. Temos a Bacia do Atlântico Nordeste Ocidental, a Bacia do Parnaíba, Bacia Atlântico Nordeste Oriental, a Bacia do São Francisco, a Bacia do Atlântico Leste e a Bacia do Atlântico Sudeste. Temos também a Bacia do Atlântico Sul, a do Paraguai, do Paraná, do Uruguai. Veja que existem diversas bacias hidrográficas no Brasil, sendo elas as principais. A Bacia Amazônica, sendo ela com rios principais o Amazonas, que contém o segundo rio mais longo do mundo, e também dos rios Solimões, quem nunca ouviu falar do rio Solimões, o rio Madeira, o rio Negro, o rio Purus, o rio Juruá e o Tapajós. Esses são os rios principais da Bacia Amazônica. Vale ressaltar que existem outros rios. A característica da Bacia Amazônica é que é a maior bacia hidrográfica do mundo em volume de água e de área de drenagem. Então, imagina só, o nosso território ele abriga a maior bacia hidrográfica do mundo. Entretanto, a Bacia Amazônica ela não é totalmente brasileira, sendo compreendida por outros países, a exemplo do Peru, Colômbia e Equador. A Bacia do Paraná, possui rios principais como o Paraná, sendo ele destacado por ser importante para a economia do Brasil, o rio Iguaçu, o rio Paraguai. Uma das características é de que essa bacia é crucial para a produção de energia hidrelétrica e também de irrigação. Abrange áreas do Brasil, como Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, veja que essa bacia abrange alguns estados do Brasil. Além disso, abrange outros países, os quais eu falei agora. A bacia do Rio São Francisco. Ao contrário das outras, essa é a bacia genuinamente brasileira, ou seja, ela tem sua extensão totalmente no Brasil. E os rios principais são o Rio São Francisco e o Rio das Velhas. Algumas características do Rio São Francisco são que ela é considerada uma das mais importantes do Brasil em termos culturais e econômicos. Ele também é utilizado para a irrigação, navegação e geração de energia. Bom, finalizamos por aqui e até a próxima.